Muito bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bhagavad Gita. Eu creio que todo mundo aqui está conseguindo acompanhar a aula na sequência, né? Tenho conversado com as pessoas que às vezes não conseguem aparecer aqui no horário. Em geral, está todo mundo conseguindo acompanhar pelas gravações depois, né? Isso é bom para a gente manter aquecido aí, né? Esse interesse, esse entusiasmo pelo texto e para a gente poder estar caminhando juntos. Então a gente entrou aqui nos primeiros ensinamentos do capítulo 2. Esse capítulo, como eu havia dito para vocês, ele tem basicamente dois temas principais. O primeiro deles é o que a gente chama de filosofia Sankhya. Essa parte da filosofia védica é a parte que explica a diferença entre a natureza da matéria e a natureza do espírito. Então, esses primeiros ensinamentos de Krishna aqui no capítulo 2, como vocês estão vendo, todos esses versos são formas como Krishna está ilustrando o que é a natureza espiritual eterna, né? Ele vai mostrando isso por diferentes falas, que são para nós diferentes maneiras de contemplar esse princípio, tá? Então, esse é o primeiro ensinamento que a gente tem aqui no capítulo 2. O segundo é a respeito de yoga. E como no decorrer do estudo vocês vão perceber, o yoga destacado aqui no início da Bhagavad Gita não é esse yoga de sentar numa almofadinha, num tapetinho, aí fazer asana, pranayama e meditação. Tá? O yoga que vai ser apresentado aqui é o yoga nas ações cotidianas, no cumprimento dos nossos papéis no mundo, tá? Então, Krishna vai falar sobre o yoga como sendo a ação justa, a ação dhármica, que é feita sem motivações egoístas, sem expectativa de reivindicar para si o fruto das ações, e, portanto, essa ação ela é feita meramente como um ato de oferenda. E como a gente vai ver, né, Krishna enfatiza muito esse tipo de yoga, onde as nossas ações, a gente vai aprendendo a praticá-las como um ato de oferenda, e essa atitude que a gente coloca na ação vai nos libertando da nossa condição egocentrada, e por isso vai nos dando o vislumbre, o alcance do que é a natureza espiritual. Por isso, Krishna conecta esses dois assuntos logo aqui no início, tá? Samkhya, a explicação sobre o que é a natureza espiritual eterna, e Yoga, a ação justa com desapego, né? Como um ato de oferenda, para colocar a pessoa em condições de vivenciar, realizar essa natureza espiritual. Então, dito isso, a gente vai seguir com a leitura dos versos. Então, nós havíamos parado aqui no verso número 16. Vamos seguir então para o verso 17, onde Krishna continua trazendo essa ilustração sobre essa natureza espiritual. Então, o que que ele vai dizer aqui no verso 17? Ele diz assim: saiba que isso, né, isso o quê? Isso do que a gente está falando, né? Esse eu espiritual.
pelo qual tudo é impregnado. Tá? Então ele está mostrando aqui um outro princípio de que esse eu espiritual, ele impregna tudo. Tá? A gente não pode dizer que o eu espiritual ele está exatamente dentro do corpo, ou na cabeça, ou no peito, ou no abdômen, ou em qualquer outro lugar, né? Assim como o Sol, a gente pode dizer que o Sol ele está situado ali como aquela bolinha que a gente vê, né? Bolinha, né? Uma bola gigantesca ali de fogo que a gente vê lá no céu. A gente pode dizer que ele está localizado naquele lugar. Mas quando a gente diz isso, a gente esquece que o Sol ele está irradiando a sua luz ilimitadamente, né? Então a gente pode dizer que o Sol ele está aqui mesmo, na minha sala, na sala de vocês, no quarto de vocês, né? O mesmo princípio ele se aplica para o eu espiritual, tá? Embora ele seja aparentemente localizado, ele ao mesmo tempo irradia consciência, né? De forma ilimitada. Por isso que o nosso corpo todo a gente não pode dizer assim onde está a sede da consciência. A consciência ela se espalha, né? E ele vai dizer que esse eu espiritual, é Avinashi, tá? Essa é uma outra palavra em sânscrito aqui que ele destaca, Avinashi, que quer dizer indestrutível, ok? Lembrem que a gente está aqui diante de um cenário de uma guerra que vai acontecer. Então, certamente haverão danos aos corpos das pessoas envolvidas nessa guerra. E ele vai trazer essa visão de que o eu espiritual, ele não sofrerá nenhum tipo de lesão, né? Portanto, ele chama esse eu espiritual de Avinashi, indestrutível. E aí ele reforça: ninguém pode causar a destruição disso, que é imutável. Tá? A palavra imutável está aqui em sânscrito, avyaya, significa imutável. Em seguida, no verso 18, ele diz: estes corpos do eu espiritual estão destinados a ter um fim, enquanto o próprio eu espiritual é eterno, indestrutível e incompreensível. Portanto, ó descendente de Bharata, lute. Então, aqui mais três atributos que ele destaca, né, sobre o eu espiritual, tá? Ele diz aqui que ele é eterno. Então, eterno, a palavrinha em sânscrito é Nitya. Vejam ela aqui, ó. Alguns de vocês já estão mais familiarizados com essa palavra, né? Nitya, eterno. Aí ele diz indestrutível, Anashina, e incompreensível. Por que que ele diz isso, né? Porque, de fato, para nós, é muito difícil entender a natureza do eu espiritual. Porque a nossa razão, o nosso intelecto, não o alcança. Assim como para nós é muito difícil entender Deus, né? Porque Deus é de uma grandeza tão maior do que nós, que nem os nossos sentidos e nem o nosso intelecto são capazes de alcançar isso, né? Nós somos como formigas tentando entender o que que é um oceano, né? Imagina uma formiguinha assim na beira da praia, tentando entender o que que é o oceano, né? Ela não alcança aquilo que é tão grandioso, né? Então ele destaca que o eu espiritual, embora ele esteja sendo explicado aqui para nós, ele destaca que esse eu espiritual, no fundo, para o nosso intelecto, ele é algo incompreensível. E aí ele segue no verso 19, dizendo assim: a pessoa que considera ele, o eu espiritual, um matador, ou que pensa sobre ele como algo que morre, ambas são ignorantes.
pois o eu espiritual nem mata e nem é morto. Em seguida, ele diz: este eu espiritual nunca é nascido, tá? Ele não nasce. E, da mesma forma, ele não morre. As palavras em sânscrito que a gente tem aqui, ó, na Jayate. Jayate quer dizer nascer, tá? Jaya é uma palavra que tem a sua raiz Jan, que deu no nosso, na nossa língua a palavra gen e a palavra gênese, né? Então, Jan quer dizer nascimento. Na Jayate quer dizer que esse eu espiritual ele não nasce. E na Mriyate não morre. Lembra que a gente já viu a palavra Mritam, morte? Então, Mriyate quer dizer que ele não morre. E aí ele segue. Aqui nessa tradução ele coloca uma vez que veio a ser. Tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho um argumento aqui sobre a tradução. Seria melhor a gente dizer assim, uma vez sendo, tá? Porque essa ideia que ele coloca, uma vez que veio a ser, ela não traduz a visão védica de que esse eu espiritual sempre existiu, ele não passou a existir, tá? Vejam que são diferentes conjugações do verbo who, que é o verbo be do inglês, tá? Que para nós é o verbo ser. Então a gente tem aqui as conjugações bhutva, bhavita e bhuyaha. Então a expressão aqui, na verdade, é uma vez sendo, ele nunca deixará de ser, ok? Ou seja, a afirmação é que o eu espiritual, ele é, e ele nunca deixa de ser. Portanto, ele é não nascido, eterno, imutável e purana, primordial. E aí ele diz Nahanyate Hanyamane Sharire. Sharira é a palavrinha que designa o nosso corpo físico. Então ele diz assim que quando o corpo físico morre, ele, o eu espiritual, na Hanyate, não morre, ok? Vejam como ele insiste, né, na contemplação desse princípio espiritual, né? Verso após verso, ele vai dando maneiras da gente contemplar isso. Em seguida, a pessoa que sabe que ele, o eu espiritual, é indestrutível, não nascido, imutável e, portanto, eterno, como e a quem, ó parta, ela poderá matar ou ser a causa de morte de alguém? Assim como uma pessoa joga fora as roupas velhas e veste outras novas, similarmente o eu espiritual corporificado abandona os velhos corpos e entra em outros novos. Entendam aqui, tá, gente? Ele não está banalizando a vida no corpo, tá? Lembrem que ele está aqui diante de um contexto de uma guerra que houveram todas as tentativas de evitá-la, né? No entanto, ela se tornou a única opção. E aí, diante dessa guerra, haverá esse sofrimento. Então, obviamente que Krishna ele vincula aqui o ensinamento com a ideia de que eles vão ter que enfrentar aquela realidade dura, né, da perda, da morte dos corpos. Então, ele não está banalizando isso, né? Ele não está dizendo que a vida dentro do corpo não tem.
valor, como assim, é só o corpo que morre, o eu espiritual continua, né? Então, tanto faz viver ou morrer aqui nesse corpo, né? Entendam, não se trata disso. Ao longo do texto, isso vai ficar muito claro. A Bhagavad Gita ela dá uma importância muito grande, né, para todo o nosso processo, a nossa caminhada de vida dentro do nosso corpo, dentro das fases e os ciclos pelos quais passa o nosso corpo, né? Mas aqui ele está chegando assim com esse princípio forte, né, de lembrar o Arjuna de que há uma natureza espiritual eterna para além desse corpo perecível. Portanto, ele destaca isso dessa maneira. Nesse verso 22, Krishna novamente afirma aquilo que ele tinha apresentado ali no começo, sobre a transição entre os corpos, né? Que eu falei para vocês usando o termo transmigração. Falei também como os gregos viam isso como chamando isso de metempsicose, né? Então aqui ele afirma isso novamente de uma maneira muito clara. Ele compara os nossos corpos com roupas. É uma metáfora muito boa essa realmente, né? Talvez a metáfora mais adequada para expressar essa ideia aqui, né? Nós vamos trocando de roupas ao longo da vida, né? Por mais que a gente ame algumas das nossas roupas, né? Tem pessoas que às vezes gostam tanto de uma roupa que nem usa aquela roupa para deixar ela guardadinha lá no guarda-roupa, né? Para que ela não se estrague. Ou assim, tem gente que às vezes quando gosta muito, muito de uma roupa, ela vai lá na loja e compra várias iguais, né? Tentando preservar aquilo por mais tempo. Mas aí a vida vem, a pessoa às vezes ganha uns quilinhos a mais, uns quilinhos a menos, aí a roupa não serve, né? De uma forma ou de outra, a gente vai ter que ir se desapegando das nossas roupas. Então essa transição ela vai acontecendo naturalmente. Uma roupa ela vai se tornando velha, inadequada, a gente vai ter que se desfazer dela e adquirir uma outra. Da mesma forma, Krishna está dizendo que o nosso eu espiritual ele está vestindo esse corpo físico também como uma roupa. E esse corpo ele vai se tornando também desgastado, né? Chega uma hora que não dá mais para consertar. A gente pode costurar das maneiras como for, né? A gente vai tentando costurar ali os danos ali dessa roupa, mas chega uma hora que não tem mais como. Então a pessoa, se ela compreende, né, ou principalmente se ela consegue vivenciar essa realidade que ela não é a roupa, ela é aquele ser que está vestindo a roupa, ela vai poder se desprender dessa roupa de forma mais fácil, né? No entanto, se existe muito apego à roupa, obviamente que esse desprendimento ele é vivido com um certo grau de sofrimento e desespero, às vezes até, né? Então, o Krishna está chamando a atenção aqui. Assim como a gente vai trocando de roupa ao longo da vida, o Atma, o eu espiritual, ele vem trocando de corpos, né, ao longo dessa existência muito mais longa, dessa existência muito maior do que só essa vida física que nós estamos percebendo aqui agora. E aí, em seguida, no verso 23, ele traz essa metáfora com os elementos. Então, vamos lembrar que na filosofia védica, assim como eu diria que quase em toda a antiguidade, essa visão do mundo físico constituído por cinco elementos era predominante. Quais são esses cinco elementos? A terra, a água, o fogo, o ar
E a quinta essência, ou o quinto elemento, que era chamado de éter, ou espaço. Tá? Isso, de novo, está presente na filosofia védica, está presente na filosofia dos gregos, está presente em outras tradições da antiguidade, como a medicina persa lida com esses mesmos princípios. Tá? Vocês vão ver que todas as medicinas antigas, elas raciocinam em cima desses elementos. E aqui, Krishna traz uma imagem muito interessante. Ele vai dizer assim, ó, que as armas, né, que são objetos físicos densos, como uma espada, uma flecha, são elemento terra, né? Ele vai dizer assim que essas armas não têm condições de perfurar o eu espiritual, né? Aí ele vai dizer assim que o fogo não consegue queimar o eu espiritual. Aí ele vai dizer que a água não pode molhá-lo, tá? Da mesma forma não poderia afogá-lo. E o vento não pode secá-lo. Então, essa imagem que ele traz, né, de que esse eu espiritual, ele é de uma outra instância, de modo que nada na matéria o atinge, nada na matéria, de fato, o toca. E isso é relativamente fácil da gente entender quando a gente pensa até mesmo esses quatro elementos, a terra, a água, o fogo e o ar, em relação ao quinto elemento, que é o mais sutil, que é o espaço ou o éter. Né? O próprio espaço, quando a gente pensa assim, eu não tenho como esmagar o espaço, né? Colocando assim um, um bloco de concreto em cima do espaço, né? Eu não tenho como pegar uma faca e cortar o espaço no meio, né? Eu não tenho como acender assim um fogo e sair queimando o espaço. O espaço ele não é alcançado por esses elementos porque os elementos são mais densos e o espaço é mais sutil. Nesse mesmo raciocínio, o eu espiritual, ele é o mais sutil de tudo que a gente pode imaginar em termos de sutileza, de modo que nada desses elementos físicos o tocam, o atingem. Tá? E aí Krishna, ele expressa isso dessa maneira. Então, no verso 24 ele continua esse mesmo raciocínio, né? Ele, o eu espiritual, não pode ser cortado pela terra, queimado pelo fogo, molhado pela água ou secado pelo ar. Ele é eterno, todo penetrante, estável, tá? Aqui a palavra stanur, tá? Veja que a raiz sta em sânscrito deu o nosso verbo estar e palavras como estável, estático, estátua, estacionar, né? Então ele diz aqui que o eu espiritual ele é estável, diferente do nosso corpo e da nossa mente que está sempre oscilando entre prazer, dor, agitação, repouso, né? O eu espiritual ele não oscila dessa maneira, né? Ele é sempre estável. Ele é também em si mesmo imóvel. Tá? Porque como ele não está exatamente inserido dentro da categoria do espaço, o princípio do movimento, tal como nós conhecemos o movimento físico, não se aplica para o eu espiritual. Então ele é chamado de achala, que quer dizer imóvel, tá? E sanatana, que quer dizer primordial ou também eterno. Em seguida, verso 25. É dito que ele, o eu espiritual, é imanifesto. A palavra aqui diretamente, ó, avyakta. Pessoal que já estudou um pouquinho do Samkhya talvez esteja familiarizado com essa palavra.
Vyakta. Até falei para vocês lá no início das nossas aulas. Lembra quando eu expliquei para vocês que o mundo ele se manifesta de forma cíclica? Que é um período em que o universo ele está manifesto, que é como se ele estivesse acordado, né, ativo. E há um período em que o universo ele fica imanifesto, que é como se ele estivesse dormindo, inativo. Então esse manifesto é chamado de Vyakta. E o imanifesto é chamado de Avyakta. Então aqui Krishna diz que o eu espiritual ele é Avyakta, tá? No sentido de que, embora ele seja a base de tudo, nós não o percebemos. Nós não o percebemos. Isso, inclusive, é um outro princípio que vai estar assim apresentado no próprio Yoga Sutra de Patanjali. Assim como a água de um rio flui para longe da sua nascente, da mesma forma, a consciência que flui a partir do eu espiritual, ela se dirige para as outras coisas e não para o próprio eu espiritual. Por isso, o eu espiritual ele fica ali oculto, escondido, por detrás dessa irradiação da consciência que se projeta em direção às coisas, ok? Por isso, ele também é achintya. Então, outra palavra em sânscrito que quer dizer inconcebível. E avikária, que quer dizer que ele não se modifica, ele é imutável. Aqui é uma outra consideração importante, né? Geralmente, quando a gente pensa em termos de espírito, natureza espiritual, para nós aqui que vivemos muito dentro desse paradigma evolucionista, né? A gente logo acha que o espírito está evoluindo, mas na visão védica, em essência, o espírito é imutável, ele já é pleno, não há uma evolução no espírito. Tá? Evolução existe em termos de mente. A nossa mente pode evoluir ou involuir, né? No sentido de sermos mais maduros ou mais ignorantes. No entanto, a natureza espiritual, ela não evolui, tá? Ela é imutável. Ela é, na verdade, algo que está fora da regência do tempo. Então, todas as categorias relacionadas ao tempo não se aplicam ao eu espiritual. Portanto, conhecendo dessa maneira, não é apropriado que você se aflija. Então, Krishna está trazendo aqui uma ideia de que uma pessoa que realmente conhece o eu espiritual ou que vivencia esse eu espiritual, ela resolve todas as aflições existenciais. Porque todas as aflições existenciais elas só se manifestam em nós porque nós não temos a consciência desse eu espiritual. Tá? Se tivéssemos essa consciência, nós não nos afligiríamos, né, com as coisas temporárias da vida. Essa é uma consideração que muitos filósofos ao longo da história fizeram, né? E talvez um dos que aqui no Ocidente expressou mais belamente isso foi um filósofo chamado Spinoza, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele, né? Ele construiu uma visão de metafísica, de espiritualidade muito parecida com a visão védica. Inclusive, ele era um judeu e ele foi excomungado, né, do judaísmo, assim, ele foi expulso da comunidade judaica, né, naquela ocasião. E ele dizia isso, né, que a solução para os dilemas existenciais, né, do homem ele viria quando a gente resgatasse a nossa visão da eternidade, né?
uma formulação muito bonita, assim, que o Spinoza diz. A gente deveria enxergar a vida, né, a partir desse olhar da eternidade. Se a gente conseguisse enxergar a vida a partir desse olhar, nossas aflições, né, em relação às coisas temporárias, elas se sanariam, né? Vamos só até esse ponto hoje. Então, eu vou fechar aqui o texto, que é uma enxurrada de versos, né? Contemplando essa natureza espiritual. Algumas questões aí para vocês? Temos um. Diga. Professor, eu tô até, eu fico um pouco de vergonha de colocar a minha questão, mas eu vou me esforçar. Não pense do ponto de vista da eternidade. Daqui a alguns anos ninguém vai lembrar da sua pergunta. É, Vai tá, tá lá. bom. Mas é porque parece uma coisa estúpida, do tanto que eu já andei, já conversei sobre a filosofia do yoga, e aí vem eu aqui fazer essa pergunta. Mas nesse último verso, ela veio e eu tenho que falar, que é o seguinte: o espírito ele é eterno, ele é imutável, ele não. E nós somos espírito. E a gente se veste com uma roupa e vem para esse mundo. Então, por que, se ele já é? Uhum. Por que que É, vem para esse mundo? se não é uma experiência, porque, ó, o espírito é imutável. De verdade, nós somos espírito. E a gente está aqui com uma roupa que a gente vestiu, vivendo uma experiência, aprendendo, acertando, errando. E Uhum. por que, se ele já é? E se eu sou isso? Uhum. Sim. O Shagdu tinha uma resposta para isso, que ele diz assim, ele vem para cá porque é muito divertido. Mas enfim. É, o que acontece é o seguinte, isso é chamado de lila, né? Essa palavra, até é uma palavra bonitinha, né? Lila, que quer dizer justamente isso, é uma espécie de uma aventura, né? Só que quando a gente está aqui, a gente se esquece. Eu vou dar um exemplo que talvez fique bem fácil, assim, da gente entender. Um belo dia você resolve ir para um parque de diversões. Aí você olha aquela montanha russa e pensa assim, acho que eu vou experimentar essa montanha russa, né? Você só faz essa escolha de entrar na montanha russa, porque no fundo, você sabe que é seguro. Se a montanha russa tivesse todos os dias os carrinhos saíssem voando e as pessoas, né, morressem ali, você não faria uma escolha dessa, né, de entrar na montanha russa. No fundo, você sabe que é seguro. Mas quando você entra ali na montanha russa e a coisa começa a andar, você começa a gritar desesperada. E você começa assim, se perguntar por que que você fez isso? Por que que você tá ali, né? E você muitas vezes, em alguns momentos, quando a montanha-russa passa pelas as partes mais assim amedrontadoras, você fica se perguntando quando que aquilo vai acabar, né? Nesses momentos em que você é tomado por essa aflição ali daquele momento, aquele medo que te atinge, você realmente perde a consciência de que você está numa montanha russa, que você escolheu entrar e que vai acabar e você vai sair ilesa daquilo e, e depois você vai até achar legal e vai dizer assim, ah, acho que eu vou de novo,
né? Uhum. Tá? Então, eu entendo assim que para quem está num momento assim mais tomado por angústia, aflição, todos nós estamos em algum grau, né? A gente está aí na curva, no looping da montanha-russa, vivendo um certo grau de ansiedade e desespero em relação ao que a gente escolheu fazer aqui, né? Eu entendo que a pessoa pode até ficar com raiva dessa explicação. Que explicação mais tosca é essa? Eu tô aqui sofrendo e ele vem dizer que isso é um parque de diversão e a gente tá aqui gritando desesperado, né? Mas entenda, é a mesma raiva que você sente quando você tá ali na montanha-russa. Você fica com raiva às vezes de você mesmo por ter escolhido entrar ali. Mas no fundo, você sabe que aquilo é uma experiência transitória e que você vai sair lá do outro lado, né? Então, da perspectiva do Atma, né, da perspectiva espiritual, nós escolhemos esse tipo de aventura. Só que quando a gente está aqui aflito, né, nas curvas mais tenebrosas aí, né, dessa aventura, a gente se esquece disso. E aí a gente lamenta ter feito essa escolha. No entanto, o Atma sabe, né, que ele entra ileso e sai ileso. Por isso é chamado de lila, é uma aventura, né? Fica aí para reflexão de vocês. Marcos, você diz a gente ele entra ileso e sai ileso. E a questão do karma, né? Do karma, como a gente vê que tudo aquilo que a gente pratica, ele vai ter a gente vai é responsável por aquilo, porque senão é, você poderia vir aqui, matar um monte de gente, prejudicar um monte de gente e voltar e falar assim, tá tudo certo. Isso é uma coisa que como é que isso, como é que a gente pode entender isso dentro desse contexto de Lila? Essa Lila está meio confusa, Sim, né? sim. O que acontece é o seguinte, é que a partir do momento que a pessoa entra nessa experiência, ela cria uma identidade, um vínculo com a experiência. E a partir disso, ela se envolve na trama, tá? Nas ações e as consequências das ações. Igual um filme, quando você começa a assistir um filme, você vai ficando envolvido por aquela história, né? E aí você quer a continuidade daquela história. Então você fica ali esperando o momento do filme em que o herói vai vencer, ou ele vai se vingar do bandido que cometeu a injustiça. E aí você, né? E se for, hoje em dia a gente nem vê tantos filmes, a gente vê mais séries, né? Aí você fica esperando o episódio 2, o 3, o 4, e você quer uma nova temporada. Então, essa identidade que a gente cria, né? A partir dela, a gente vai exercer nossas ações. Nossas ações, elas não são mais ações neutras, né? Que tem assim como um pressuposto a visão do átomo, a visão do espírito. A gente perdeu isso. As nossas ações são movidas em nome desse personagem, desse ego, essa identidade que a gente criou, tá? A gente está identificados com esse personagem. E aí a gente vai fazendo as ações para tentar favorecer esse personagem, né? Então, se alguém me sacaneou, eu tenho que ir lá me vingar dessa pessoa, né? Se não conseguir ser famoso como eu gostaria, eu vou fazer algum tipo de. Eu vou continuar assim, tentando, né, alcançar esse tipo de sucesso que eu espero para mim. Isso é o karma, tá? As tuas ações elas vão te enredando, porque você fica esperando as consequências daquilo no momento em que você vai colher os frutos. E aí isso vira uma roda que não tem fim, né? De modo que você vai se prendendo a uma ação e o fruto da ação e outra ação e o fruto de outra ação e assim isso não acaba. Aí se chama karma bandha, é o cativeiro, o aprisionamento no karma. A metáfora que muitas vezes é usada é um burrinho correndo atrás da cenoura, né? Vejam só essa imagem, né?
pessoal que é mais protetor aí dos animais vão ficar bravos, assim. Mas, então, Marcos, você disse a Deixa gente. só um pouquinho, deixa eu só falar essa. Aí a pessoa, então, ela sobe no burrinho e pendura uma cenoura. E a cenoura fica balançando assim na frente da cabeça do burrinho, né? Aí o burrinho ele pensa assim: se eu der um passo, eu consigo comer a cenoura. Mas quando ele dá um passo na direção da cenoura, a cenoura se afasta na mesma proporção, que está pendurada ali em cima dele. Aí ele vê que ele não conseguiu alcançar a cenoura. Aí ele pensa assim: se eu der mais um passo, aí sim eu consigo pegar essa cenoura. Aí ele dá mais um passo e a cenoura se afasta na mesma proporção. E assim ele vai indo, milhas e milhas, né? Ele pode assim percorrer o mundo inteiro tentando pegar a cenoura, né? E aí essa é a história do karma, né? Diga que Você você. falou que a gente perdeu essa percepção do ponto de vista do Atman, né? Uhum. Então, talvez a questão seja a gente recuperar, porque talvez nós não devêssemos ter perdido essa percepção do ponto de vista do Atman, Isso, porque exatamente. não faz, porque senão não faz sentido nenhum. Aliás, não faz Uhum. sentido nenhum tudo isso que é feito aqui, esse sofrimento todo, a troca, Sim, sim, né, de nada se tudo já é perfeito. Então, exatamente. a gente perdeu isso em função, sei lá, de alguma coisa, de um afastamento, talvez desse. Será que nem hoje a gente perde o sinal do celular, digamos assim, tô sem sinal. Acho que nós Uhum. perdemos o sinal, né? E a gente Sim, está precisando meio que sei lá, achar esse sinal de novo, nos reconectar, e alguma coisa dentro de nós que vai precisar fazer uma mudança ali, né? Pelo menos exatamente. é o que eu entendo, porque senão a nossa vida aqui não faz sentido, né? Esse é o ponto, tá? O yoga vai falar disso. A causa do mal é a ignorância, tá? E a ignorância a respeito da nossa verdadeira natureza. A cura do mal é recobrar a consciência da nossa verdadeira natureza. Esse é o ponto. Última, Teresa, e a gente finaliza. Prof, eu fiquei pensando que eu, por exemplo, nunca quis andar na Montanha-russa. montanha-russa. Acho que eu nunca experimentei. E aí me ocorreu assim, há espíritos que não façam opção de, de viver essa aventura? Sim, claro. Ah, Sim. É. e, e será que esses que fazem, será que esses que não, eles compõem o que a gente chama de Deus? Eles ficam lá, sei lá, não sei como que é. Não dá para saber, né? Tudo compõe, na verdade, tá? Lembra que na visão védica, tudo que existe é uma parte integrante de Deus. Uhum, Mesmo esse sim. mundo manifesto, né? Essa natureza física e tudo, tá? Tudo diz respeito a escolhas e diferentes experiências, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje na minha vida eu evito me colocar em riscos assim, do tipo, eu não vou jogar futebol com os amigos, né? Porque eu sei que vai machucar meu joelho, vai lesionar meu quadril, né? Eu fiz essa escolha, mas eu tenho outros amigos que adoram, eles estão com 40 e poucos e continuam indo jogar futebol. Aí um sai fraturado, o outro sai lesionado, mas eles escolheram porque eles queriam muito jogar, brincar, viver essa experiência, né? Então, da mesma forma como isso se aplica à nossa vida aqui, provavelmente isso também se aplica aí pro esse grande universo de seres, né, e seres espirituais que estão escolhendo diferentes tipos de experiências, né? Uhum. Talvez mais seguras, né? Do que vir para cá. Também, talvez, Uhum. né? Mas experimente um dia uma montanha russa, umazinha assim na sua vida. É. Ok, gente. Então,
Vamos para o nosso feriado aí. Nos vemos na quarta-feira que vem, tá bom? Tchau, Obrigada, tchau. tchau. Obrigado, Mari. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.